Bom, e de ontem para cá, a situação do hospital se tornou um pouco mais debatida, inclusive em redes sociais, com relação ao atendimento e à presença de médico de plantão. Eu quero começar pela parte financeira, né? Geralmente se fala em muito recurso para a saúde, recurso para o hospital, recurso do governo federal para a pandemia. E vamos lá, as gestões estão aqui exatamente para falar sobre esse assunto. Zé Helder, esse recurso para a saúde chegou em que soma e como é que é feita a aplicação tanto na saúde do município e o que é que do município é responsabilidade para o hospital? Boa tarde. Boa tarde, aliás, Marcos. bom dia, boa tarde. Né? É bom dia ainda, né? É. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Carlyle. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. O Hospital São Raimundo, meu caro ouvinte, está agora indo para 55 anos de serviço prestado a Vargem Alegre e agora, de forma muito mais acentuada, a toda a região. Então, o Hospital São Raimundo é um hospital hoje polo, que tem naturalmente vários serviços que são prestados de forma eficaz e durante toda a nossa relação de parceria da gestão com o hospital, sempre teve um respeito mútuo. Nós temos hoje, todo o recurso do Estado passa pelo município, que são as clínicas, e a gente repassa para o hospital. O MAC, que é um recurso de média e alta complexidade, vem do Ministério, também a gente passa, né, pontualmente, mês a mês, para o hospital. O problema desse contexto todo, Marcos, foi em consequência de uma expectativa criada pela Secretaria de Saúde do Estado, SESA, junto à macro-regional do Cariri, que compõe 45 municípios, e esses municípios da macro, que são polos estratégicos, depois se tiver alguma coisa a corrigir, Carla, você tecnicamente acompanhou mais de perto, você coloca, né? Criou-se uma expectativa, tanto para a região norte como para a região do Cariri, que os municípios poderiam criar ampliar os seus serviços e que o Estado repassaria mais 2 clínicas, no caso aqui de Vargem Alegre. Seria a clínica de trauma, que a gente até então bancava, mas o Estado não supria através de um pagamento específico para essa clínica, como também de anestesia, que o hospital também sempre bancou sem ter esse suplemento. No momento que foi criada a expectativa, o hospital aumentou sua despesa para, naturalmente, ofertar essa demanda de serviço a mais, tanto contratando anestesista, como também mais dias do traumatologista. E o que foi que aconteceu? A SESA, naturalmente, aqui ninguém quer culpar ninguém por conta desse contexto. Mas nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de pandemia. A SESA, dentro do seu contexto administrativo, teve, nos meses de fevereiro, março, toda uma preocupação com a incidência, com o aumento de casos e tal. Então, provavelmente isso tirou da SESA esse foco, né, dentro da possibilidade de arcar de forma imediata com esse recurso. E aí atrasou. Fevereiro foi criada a expectativa, mas não pagaram março, não pagaram abril, não pagaram maio, não pagaram junho. E em julho foi que essa discussão foi para o COGEF, que é um conselho que delibera essas despesas extraordinárias. Chegando no COGEF, já chegou uma conta muito alta. E o secretário de Planejamento, Mauro Filho, teve toda uma dificuldade de criar uma despesa imediata e fazer essa quitação. Então, diante disso, os hospitais, não só o de Vargem Alegre, mas o do Brejo, o de Lavras e todos os que têm, né, essa função de atender bem a população e que foram, né, alimentados essa expectativa de aumentar essa receita imediata, ficaram deficitários. Quando você fica deficitário, atrasa o plantonista, atrasa o fornecedor, isso é comum. Porém, hoje a gente está vindo aqui para dar esse esclarecimento, né, mas na verdade já estamos aqui também para trazer a notícia boa, porque sexta-feira o Mauro Filho, que é secretário de Planejamento, porque eu, através da nossa prefeitura aqui, liguei para todos os responsáveis do Estado e, como vice-presidente da Prece, também trabalhei incansavelmente com ofício encaminhado e tudo, para a gente tentar resolver esse problema. Despachei com o governador, despachei com o Nelson Martins, despachei com o Cabeto, despachei com o Mauro Filho, sempre focado em resolver esse problema. E graças a Deus, eu fui o primeiro ou o segundo que Mauro Filho ligou para dar a notícia. Ele conseguiu
colocar agora 50% desse déficit, o hospital deve ter para receber em torno de 1.040.000. 1.040.000 do retroativo. 1.040.000 durante o retroativo, que é mais ou menos o que o hospital deve. Então não foi criado uma super despesa pelo hospital sem condição de pagamento. Não, foi criado uma despesa correspondente àquela expectativa que foi gerada pela Secretaria de Saúde. E aqui nós não queremos culpar a Secretaria de Saúde. Nós sabemos do compromisso que a Secretaria de Saúde tem, que inclusive esse objetivo é exatamente ampliar os serviços para desafogar um pouco mais o Hospital Regional do Cariri, que são hospitais feitos para mais a alta complexidade. Então, essa média complexidade, o Estado quer dar maior resolutividade para cá, para esses hospitais que são mais estratégicos e polo da região, para poder desafogar e prestar um melhor serviço nos hospitais de alta complexidade, como é o caso do Hospital Regional do Cariri. Então, graças a Deus, a gente tem agora, quando Mauro Filho me ligou, fiquei muito feliz, imediatamente liguei para Carlyle, ele já tinha também mantido contato com Carlyle, porque nós temos o interesse de fazer Várzea Alegre prosperar na saúde para o município de Várzea Alegre, mas para toda a região. E o que, infelizmente, é uma realidade, todos nós sabemos, mas nós que estamos na vida pública já estamos acostumados a isso, é que, por exemplo, em 2017, quando eu assumi o governo, o hospital tinha um déficit naquela época de R$874 mil. De lá para cá, nós começamos a injetar recurso no hospital, não apenas do recurso próprio, porque foi muito pouco o recurso próprio, mas otimizamos através de parcerias com Domingos Neto, com Eunício, os deputados do Dr. Fabrício, o próprio Guimarães chegou a botar R$300 mil para o hospital. Então, todos esses recursos extras que entraram vieram a otimizar a ampliação dos serviços. E o Dr. Carlyle vai falar com mais propriedade, mas hoje nós temos urologista por conta do município, dermatologista, nós temos quantos clínicos gerais? Eu acho que 6 clínicos gerais. Clínicos 17, 17. Né? Mas, não, eu digo cirurgiões. Cirurgiões 5. 5, porque antes só tinha um, que era o doutor Osmar. Toda essa ampliação de serviços, né, foram feitos e, felizmente, aqueles que às vezes fazem a boa notícia, ou a notícia responsável, não teve digamos assim, a lembrança de vir aqui e falar da ampliação do serviço, da eficiência que o hospital tem para com Várzea Alegre e a região. Então, dentro de um momento específico, né, aí gera-se toda essa celeuma. Mas eu tenho a consciência de que tanto a gestão pública tem feito o máximo, porque hoje, só de recursos, nós colocamos no hospital mais de R$5 milhões somados de 2017 para cá. E todo esse dinheiro foi quem otimizou a manutenção e a ampliação dos serviços. Agora, esse planejamento que foi feito nesse primeiro semestre foi, digamos assim, prejudicado por conta exatamente desse repasse, que se criou em relação a essa desse repasse que atrasou. Os 50%, Carlyle, vai entrar agora, deverá entrar essa semana já, porque se estava disponível no orçamento de sexta, geralmente eles pagam na quarta. Então, digamos que não dê tempo desburocratizar todo esse pagamento até quarta, mas eu creio que no máximo na outra quarta-feira deverá, não Várzea Alegre apenas, isso não é um problema de Várzea Alegre. Todos os hospitais estão tendo o mesmo problema. Falei com o Guilherme Landim, que é presidente da Comissão de Saúde lá na Assembleia, e ele disse: Helder, meus tios nunca passaram tanta dificuldade no hospital, inclusive com pagamentos atrasados lá no Hospital do Brejo Santo, que tem o atendimento também regional, por conta desse atraso. Houve uma expectativa e o dinheiro não chegou. Então, as pessoas às vezes jogam nas redes sociais, principalmente pessoas que a gente entende que poderia ter mais compromisso com a verdade, né, e não escutam para fazer a matéria jornalística da forma correta. Aqui, sem culpar ninguém, mas dizendo que o hospital está atrasado sim, por conta desse repasse que não foi feito, mas que foi criado. O hospital também não criou essas despesas aleatoriamente. Não, criou porque teve uma reunião do CESAL, teve uma reunião com o secretário, teve todo um planejamento por conta desses órgãos que são diretamente ligados às gestões hospitalares para criar essa perspectiva, né? Mas, graças a Deus, devido a tanta pressão, o Estado, né, o próprio governador, o Guilherme, que é presidente, foi acionado por mim inúmeras vezes, marcou audiência exclusiva com o governador para trazer esse assunto, e graças a Deus, a gente agora está vendo a luz do túnel, porque o que era que eu tinha que estar, Carlyle? Se o Estado não pagar esse retroativo, nós vamos correr atrás de custeio em Brasília e vamos quitar.
mas o dinheiro tem que chegar para poder fazer o pagamento, né? Então, quando o plantonista está com um plantão ou 2 ou 3 atrasado, ele, às vezes, está ali escalado para vir, mas aí em cima da hora ele comunica que não vem. E aí o diretor do hospital clínico fica lá naquela dificuldade de não ter como acionar uma pessoa imediata. Então isso foi o que aconteceu provavelmente na sexta-feira, que teve todo digamos, essa polêmica gerada, certo, Marcos? Mas graças a Deus está tudo se resolvendo. Várzea Alegre, querendo ou não, alguns opositores e pessoas que torcem contra, Várzea Alegre vai continuar sendo referência em saúde, o Hospital São Raimundo vai ampliar leitos, vai criar condições de atender bem, vai continuar com a resolutividade. Quando eu assumi em 2017, na minha porta batia todo dia pessoas para fazer cirurgias de urologia no Cariri. Hoje nós temos um profissional de urologia fazendo cirurgias aqui mês a mês, mas eu não vi ninguém ainda indo na rede social postar o avanço que tivemos. Agora, a pessoa que fez a cirurgia aqui com o Dr. Eudes, que é urologista, que durante o meu mandato, 8 anos eu tive o Dr. Nilson aqui como urologista. Depois tiraram. E depois disso, quando eu assumi, eu vi a deficiência, como outras demandas de cirurgias relativas que hoje praticamente ninguém tem fila. Por quê? Porque o hospital é resolutivo, é responsável, é competente. Agora, um problema pontual gera todo esse questionamento de forma irresponsável, às vezes sem colocar a verdade exposta às claras, com dados e com informações, digamos assim, oficiais. Ok. Doutor Carlalho, e como é que vocês se organizam para atender esses plantões, né? Porque a reclamação principal está faltando médico, é o que se diz, né? Está faltando médico. O prefeito acabou de dizer, sim, num plantão, numa questão de deficiência de pagamentos, falta médico. Mas como é que o hospital se vira para resolver esse problema e não deixar a população sem essa atenção de saúde? Bom dia, Marcos. Bom dia, prefeito Helder. Bom dia a todas as senhoras e senhores ouvintes da FM Cultura, os internautas. Pois bem, Marcos, é de fato um problema complicado. Isso tem demandado, né, especificamente do nosso diretor clínico, Dr. Vitorino Júnior, muito esforço, muito empenho, muito sacrifício, né? Mas, na verdade, é preciso que se diga que esse problema dos atrasos no pagamento de nós médicos do Hospital São Raimundo já vem, como o Helder relatou aqui, de alguns meses. Então, hoje, dia 23 de agosto, nenhum dos médicos que deu plantão em maio, em junho, em julho e agora em agosto, recebeu ainda o mês de maio. E, na verdade, muitos deles, ou a maior parte deles, ficou ali dando os plantões na escala 2, 3 meses seguidos, em atenção, né, à credibilidade que a instituição tem, vendo o esforço da gestão municipal da saúde, da gestão municipal de Várzea Alegre, em buscar realmente articular politicamente uma saída para esse impasse, mas depois de 2, 3, 4 meses, alguns deles realmente se desligaram da escala, não por serem mercenários, não porque nesse instante são desumanos, não porque estão quebrando um juramento, mas porque, de fato, depois de 3 meses seguidos, fica difícil para o profissional ficar sem ter uma perspectiva. E essa perspectiva estava sendo construída lentamente. Eu me recordo que, desde 30 de abril, que praticamente, quase diariamente, eu aperrei o Helder, e Helder retorna e tudo, porque, a princípio, via a prece, da qual Helder é vice-presidente, ele, tomando conhecimento da problemática e instado pela FEMICE, que é a Federação das Misericórdias do Ceará, ele conseguiu juntar a prece que fosse encaminhado um ofício, já pedindo ao doutor Cabeto, agora ex-secretário, mas na época o secretário estadual de saúde, uma perspectiva desse repasse. E de lá para cá, muitos contatos que Helder fez com o deputado Mauro Filho, com o deputado Domingos Neto, com o próprio governador, com o deputado Guilherme Landim, enfim. E as coisas lentamente foram caminhando. Mas é importante a gente ressaltar, Marcos, assim, dia 15 de fevereiro de 2004, eu dei meu primeiro plantão no Hospital São Raimundo, aqui em Várzea Alegre, como médico. E nós tínhamos, na época, 2 unidades hospitalares funcionando, e, nesse instante, um médico apenas de plantão, que não tinha, né, digamos assim, na maior parte dos dias, não tinha nesse instante uma residência médica em obstetrícia, em anestesiologia. Eram médicos heróis, resolutivos, que resolviam o problema, mas não tinham. E hoje, quando se fala nisso tudo aqui, é preciso que se diga que nós temos, e isso eu também não vejo, Helder, não vejo, Marcos, isso dói um pouco na gente, mas é da vida. Eu não vejo ninguém ir para as redes sociais para dizer que em 11 anos, o serviço de traumatologia, que é chefiado e conduzido por Dr. Pedro Aquino, já realizou mais de 2.500 cirurgias, que antes de 2009 não se realizava em nenhuma das 2 unidades hospitalares de Várzea Alegre,
que hoje 80% talvez dos procedimentos de traumatologia de média complexidade são resolvidos aqui, Helder. Então isso a gente não vê. E a gente sente falta disso, porque assim, quando são pacientes de outros municípios que vêm, a gente vive tendo esse feedback, vive tendo esse retorno positivo, que nos motiva a continuar melhorando. Ninguém diz, eu não vejo também, ninguém dizer, puxa, no Hospital de Várzea Alegre há alguns anos já, nós temos uma escala com 8 obstetras se revezando dentro do hospital para dar assistência às gestantes de Várzea Alegre e de vários municípios. No ano passado nós fechamos o ano com quase 30% dos partos de fora. E alguém pode dizer, então é porque está atendendo o pessoal de fora e não está atendendo o pessoal de Várzea Alegre? Não. Veja só, a nossa receita fixa, senhores e senhoras ouvintes, a nossa receita fixa vai passar a ser, com a inclusão dessas novas clínicas, e é preciso que se saliente por que essas novas clínicas foram incluídas. Então, no dia 19 de dezembro de 2019, um pouquinho antes de estourar a pandemia na China, eu, Helder e o Ronaldo, atual diretor administrativo do hospital, estávamos sendo recebidos em audiência articulada pelo prefeito com o secretário de saúde, Cabeto, Dr. Cabeto, para mostrar a localização geográfica de Várzea Alegre e tudo o que estava sendo feito, principalmente na traumatologia, na obstetrícia e na cirurgia. E vendo aquilo, ele e a sua equipe passaram a enxergar Várzea Alegre como um hospital que merecia receber mais investimento. Isso ficou, de certa forma, congelado, devagar, por conta da pandemia, e está tendo desfecho agora. Mas, enfim, são muitos serviços que não existiam antes em Várzea Alegre. Hoje, pela manhã, não vem ao caso citar nomes e tudo, mas uma paciente que precisava fazer um procedimento de uma traqueostomia, porque para respirar melhor e tudo, um cirurgião com residência em cirurgia geral e cirurgia oncológica veio e estava fazendo esse procedimento, ou já fez esse procedimento quando eu saí do hospital. Mas hoje, quando nós saímos aqui dessa entrevista, e que muitas pessoas vão ficar dando sua opinião, que a gente respeita, mas nem sempre é abalizada por digamos assim, um conhecimento do assunto que se debate, muitas pessoas vão ficar colocando nas redes sociais o que acham, o que não acham, e nós vamos sair daqui para operar ainda mais 6 pacientes, todas elas de Várzea Alegre, 2 esterectomias, 2 curetagens semióticas, enfim. Então, o Hospital São Raimundo, eu vou pedir aqui por gentileza, porque quando se diz que estava atrasado e tudo, é como se o serviço não estivesse funcionando. Eu só queria aqui salientar para vocês que de janeiro a junho, mesmo com nenhum médico recebendo em dias, foram realizadas no Hospital São Raimundo de Várzea Alegre 45.578 atendimentos ambulatoriais. Desses, 9.374 foram consultas em pronto atendimento, consultas de urgência, como essa que faltou durante algum tempo, um lapso de tempo aí de meia a 1 hora, para uma paciente que de forma justa reivindica que tivesse o médico ali para atender. Mas naquele momento tinha médico obstetra dentro do hospital para atender uma gestante que chegasse, tinha médico anestesista nesse instante para fazer a anestesia de urgência em qualquer cesariana que pudesse precisar ser feita. Como quinta-feira eu estava de plantão e a central de regulação entrou em contato com o Hospital São Raimundo, porque tinha uma gestante de Cariús que tinha tido a vaga negada pelo regional do Iguatu e estava com a pressão alta. E ela veio quinta-noite, o parto foi induzido por nós, ela já pariu na sexta-feira de manhã já com o doutor Diego, que é outro obstetra, e recebeu alta no sábado, já alta dada pela doutora Najara, que era outra obstetra que estava de plantão. Mas enfim, gente, o que eu quero dizer é que dessas consultas, ninguém fala. Das consultas especializadas, 5.734 consultas feitas, especializadas, a maior parte delas pelo traumatologista, mas também pelos cirurgiões, como o Helder disse, fila para consulta em cirurgia geral, praticamente não tem existido, a não ser para daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Em 2003, gente, eu já disse essa história aqui outras vezes, mas eu sempre acho bom lembrar porque a estatística vai aumentando. Eu levei meu pai em 2003, mesmo Várzea Alegre dispondo de 2 unidades hospitalares que funcionavam como podiam heroicamente, e a gente respeita isso, mas eu levei meu pai para fazer uma cirurgia de vesícula porque nenhuma das 2 unidades de Várzea Alegre realizava uma cirurgia de vesícula com as condições mínimas de segurança há anos, pelo SUS ou particular. E eu preciso dizer aqui, prefeito Helder e Marcos, e todos os ouvintes da cultura, que de 2008, quando o doutor Osmar Arruda e o doutor Francisco e a equipe foi montada, graças também ao interesse e ao empenho de Helder, prefeito naquela época, no seu segundo mandato, quer dizer, primeiro mandato para o segundo, que de lá para cá já foram realizadas pelo SUS, em Várzea Alegre, 643 cirurgias de vesícula, incluindo as de Várzea Alegre e as de vários municípios. Eu preciso dizer que numa apresentação feita agora há poucos dias, no auditório do Regional do Cariri, presencialmente, onde agora a cada 2 meses o Hospital São Raimundo de Várzea Alegre participa
juntamente com os grandes hospitais da região do Cariri, São Vicente de Barbalha, São Camilo do Crato, enfim, foi apresentado lá uma lâmina mostrando que nos meses de abril e maio foram atendidos nesse hospital pacientes de 14 municípios. Oroz, Lavras e Palmirinho, Mari, Baixio, do próprio ICO, doutor Pedrinho trouxe gente para operar aqui, porque por algum motivo não tinha como operar lá. Saboeiro, Cariús, enfim, 14 municípios. Mas é preciso que se diga que 63% da nossa receita fixa agora vem exatamente do Estado, que foi um grande parceiro e vai continuar sendo. E que, tirando esse problema que houve esse ano, e que, como o Helder atribuiu, eu considero também que a pandemia prejudicou um pouco essa tramitação, ou muito, o Estado sempre foi pontual. Como o município sempre tem sido pontual nos seus repasses. E tem sido parceiro na construção dessa situação. Onde Vaze Alegre saiu, no ano de 2004, de um momento em que nenhum município pactuava 1 centavo de recurso no Hospital de Vaze Alegre, para uma situação onde hoje nós já temos 10 municípios pactuando algum recurso, e possivelmente, até o final dessa repactuação que vai haver agora em setembro, nós vamos ter aí talvez 15 a 20 municípios. Então já falei aqui muito, mas estamos à disposição para responder mais alguma coisa. Eu só queria colocar, por exemplo, a gente percebe nas palavras do Dr. Carlalho e do Helder que existia uma expectativa em relação à entrada de recursos, e em cima dessa perspectiva se criou um projeto de ampliação dos serviços de saúde. Bom, o dinheiro não chegou e isso, logicamente, prejudicou os serviços. Como é que se faz para corrigir, né, essa expectativa? Ou seja, procurar investir, Helder, dentro, e doutor Carlalho, dentro da realidade, ou seja, eu só vou ampliar o serviço se o dinheiro chegar. Tem essa possibilidade de acertar esse ponto de perspectiva com realidade financeira? Tem, Marcos. O problema todo é que não foi, digamos assim, pensado dessa forma, porque a ansiedade e a vontade e o sonho do hospital de sempre fazer mais, de ampliar, de criar essa notoriedade resolutiva, né, a nível local e de regional, também pela questão da dificuldade que se tem desses profissionais, teve a oportunidade de ampliar, e nós temos a felicidade de ter um traumatologista que é daqui, agora temos a felicidade de ter uma pessoa com residência em anestesia também, que é daqui, doutor Ítalo, um grande profissional que tem contribuído. Então, já criou-se essa contratação imediata. Mas nunca, jamais passou, né, pela cabeça da direção do hospital de que esse recurso iria demorar tanto. Porém, nesse contexto agora, Marcos, se viu como lição. Eu creio que agora o hospital, dentro de uma expectativa dessa criada, jamais vai gerar logo de imediato a despesa enquanto não tiver o empenho, a garantia e a liberação do recurso, certo? Mas eu tenho certeza que foi mais por uma questão de ansiedade em fazer a coisa acontecer de forma mais imediata. O fato é que hoje, Vaze Alegre, eu estava me recordando, porque não tem como você saber se está bom ou está ruim se você não comparar, certo? Então hoje, Vaze Alegre, quando eu assumi em 2005 a prefeitura, pelo primeiro mandato, Vaze Alegre tinha 6 equipes de PSF. As pessoas batiam na porta de todos os líderes e pediam encarecidamente a um e a outro para fazer um exame. Hoje, ressonância, não tem fila de ressonância na Vaze Alegre, porque qualquer pessoa carente que precisa, a gente tem o profissional para fazer semanalmente aqui todas as demandas. E todas as pessoas carentes que me procuram com ressonância magnética, aliás, ultrassonografia. As ultrassonografias não tem fila hoje aqui. Mas todas as pessoas que me procuram diretamente, porque o Estado oferece, de forma muito ínfima, esses serviços que são de competência do Estado. Porque a média complexidade é de competência do Estado. Do Estado. A alta da União. E a básica é do município. Então, todos os serviços de atenção básica, hoje nós somos 15 atendimentos através de PSF. Nós tínhamos 5, na época 6 aqui PSF, hoje são 15. Nós não tínhamos 3, 4 dentistas, hoje nós temos dentista para todos os distritos e para toda a área da zona rural. Então houve uma ampliação. As pessoas carentes que me procuram com problema de ressonância magnética, que o Estado libera 2, 3 e aparece 20 ou 30 por mês. Pessoas que tomografias que aqui não tem, que o SUS também demora. Todos esses procedimentos, Marcos, a gente banca pelo município para aquelas pessoas carentes. Então, essa evolução melhorou muito. Não é mais como antigamente, que as pessoas ficavam, às vezes,
chegavam a falecer sem ter o diagnóstico, porque não tinham dinheiro para fazer o exame, e o poder público também não fazia. Então, ampliou-se tanto na atenção básica, como também nesse atendimento de média complexidade, como também ampliou-se todo esse serviço hospitalar. Então, houve uma evolução sim, e houve essa falha agora, que é uma falha que, graças a Deus, Carlari, pode se manter contato já com todos os plantonistas, ou conseguir novos plantonistas, porque a partir de agora nós temos a expectativa de entrar o recurso 50%, e já dá para equilibrar esse pagamento de forma, digamos assim, mais constante. Em dias e constante, entendeu? Então, Marcos, houve sim esse problema, mas não, como Carla disse, não interferiu na realização dos procedimentos cirúrgicos, de cirurgias relativas, no atendimento de obstetrícia, partos. Eu estava vendo aí, são 5.000 e tantos procedimentos cirúrgicos que aconteceram agora, nesse período, é isso, Carla? Procedimentos cirúrgicos, né? Internações em cirurgias de janeiro a junho, no primeiro semestre. A despeito dessa crise toda, nós tivemos 513 procedimentos 513 procedimentos. Nós tivemos 308 partos. A taxa de transferência na obstetrícia fica abaixo de 10%, então 90% a 95% da gestância. A resolutividade é quase 100%. Exatamente. Fora as internações em clínica médica e clínica pediátrica. Resumindo, foram 1.860 internações de janeiro a junho. Ok. E eu queria só fazer um acréscimo, assim, em relação, a Helder já falou dessa história, assim, realmente houve essa ansiedade de manter o serviço, de fixar os profissionais, mas para que também não pareça para quem está nos ouvindo, que é como se, que não foi essa a intenção de Helder, e claro, mas assim, então ampliou a traumatologia, a anestesiologia e isso desmantelou o hospital. Não, esses serviços, na verdade, eles já eram prestados no ano passado, ampliou-se 10%, 20% da escala, e equiparou-se o valor pago aos profissionais também com o mercado em algum ponto. Mas, veja bem, no ano passado, que foi um ano extraordinariamente atípico, ano de pandemia, Helder, Marcos, ouvintes, nós trabalhamos o ano inteiro, porque nós precisamos contratar gente para montar uma unidade de isolamento, nós precisamos, nesse instante, contratar um segundo médico para ficar atendendo só Covid. Tudo isso onerou o hospital de tal maneira que nós só terminamos o ano positivos graças ao aporte de várias emendas. Mas nós tínhamos um déficit mensal em torno de 300 mil. E esse ano a pandemia continuou, gente. Só para vocês terem uma ideia, porque isso também a gente não vê postado em rede social e talvez ninguém nem tenha ideia. No ano de 2020, internaram-se no isolamento do Hospital São Raimundo com síndrome respiratória aguda grave, suspeita de Covid, 380 pessoas. E 43 foram transferidas, 11%, mas 337, 88,6%, receberam alta daqui. E receberam alta daqui por causa dos cuidados de uma equipe que estava lá expondo sua vida no ano em que nem vacina se sabia se a gente teria. Mas isso não é postado às vezes, isso não é comentado. E a gente sente falta disso. Porque eu sei que não são só as pessoas de fora que são atendidas da mesma maneira, mas essas pessoas muitas vezes podem não postar, mas reconhecem. Então a gente também sente falta de que as pessoas que frequentam o Hospital São Raimundo, num parto, numa cirurgia, num procedimento, e que se sentem bem atendidas, também manifestem isso. Para não parecer de forma injusta e desproporcional, que na verdade a gente só falha. Claro que nós temos falhas, claro que nós temos limitações, e estamos há 15 anos, e graças a também essa parceria institucional, lutando para melhorar. Em novembro de 2007, a gente já saía daqui com o Helder para conversar com o Dr. Arruda Bastos, que era o secretário executivo da CESA, Marcos, para tentar incluir Vaza Alegre como um dos hospitais intermediários que iria receber um aporte a mais de 30 mil por mês. E isso dava certo. Mas dava certo para Vaza Alegre, dava certo para Lavras, para Mombaça, para Copiara, para Cedro, para não citar outros. E desses 32 hospitais intermediários, o único que evoluiu, se tornou hospital estratégico, se tornou hospital polo, com 3 clínicas, depois com 4 e agora com 6, foi esse. Okay. O Hospital São Raimundo é o único hospital do interior do estado, com menos de 50 mil habitantes, que conseguiu chegar a ter 6 clínicas financiadas pelo estado. Ok. A gente só tem agora praticamente 2 minutos e a grande resposta que, pelo que a gente está percebendo aqui dos comentários, o pessoal entendeu, mas quer saber, vai ter médico plantonista a partir de quando permanentemente não ter essa falha no atendimento? Na verdade, já está tendo médico plantonista diariamente. Houve uma falha nesse dia por conta desse contexto. Né? O médico não veio e Vitorino não conseguiu imediatamente fazer uma substituição. Mas o próprio Vitorino, depois,
se deu o seu jeito e foi tirar o plantão durante a noite toda. Então, na verdade, houve esse problema, e aí, às vezes, de um pingo d'água faz-se uma tempestade, mas tem também os motivos. Eu acho que as pessoas têm o direito de reclamar. Eu acho que tem o direito de reclamar e também o direito de reconhecer. Mas que a reclamação seja feita fundamentada em dados concretos e oficiais, certo? Então, eu creio, Carlade, que agora... Você ainda está tendo dificuldade, Carlade, de escalar essa questão dos plantonistas, ou você acha que isso resolve-se até quando? Não, essa dificuldade ela existe, mas nesse instante, agora, nesse exato momento que nós estamos falando, queridos ouvintes, nós temos lá Dr. Raimundo Sátrio de plantão na emergência, nós temos nesse instante Dr. Tiago, obstetra com 3 anos de residência, de plantão na sala de parto para atender qualquer gestante, coisa que antes de 2004 nunca houve em Vaze Alegre. Nós temos um anestesista com 3 anos de residência feito em Belo Horizonte, Dr. Mário Ronaldo, fazendo anestesia, vai já anestesiar os pacientes que eu vou operar. Nós temos Dr. Mondei, cirurgião geral com 3 anos de residência, e hoje especificamente Dr. Soares, que veio para fazer de Fortaleza esse procedimento, porque ele já estava em Grangeiro e foi acionado e veio, né? Ele não veio só para o procedimento, mas veio com essa disponibilidade. E nós temos nesse instante isso todos os dias. Então, não se pode passar essa falsa impressão também de que nesse instante não tem médico lá, nenhum médico de plantão. É porque fica a impressão de que exatamente... Mas talvez, pelo próprio desespero da pessoa que naquele momento não encontrou atendimento, e eu entendo, eu compreendo a reação da pessoa e dos seus familiares, mas quem está de fora coloca de uma forma como se estivesse faltando médico todo dia, toda hora. E aqui as estatísticas que a gente colocou são essas. Agora, o que tem às vezes que não corresponde à realidade são certas informações. Eu vejo de vez em quando alguma postagem, eu frequento pouco rede social, de alguém afirmando por A mais B que entra 1 milhão por mês para o hospital do governo federal. Entra R$ 284.413 e, deixa-me ver, e 43 centavos, e é repassado pontualmente pelo município, porque isso é o nosso teto de média e alta complexidade. Sabe como é que isso pode aumentar? Se nós continuarmos tendo essa visão que foi apoiada por Helder desde o começo, de tentar crescer, de tentar oferecer um serviço que não seja só para o Vaze Alegrense, porque aí outros municípios vão pactuar recursos aqui também. Ok. Bom, então, muito bem. Queremos agradecer a presença do Zé Helder e também do Dr. Carlyle aqui, né? Dizer que a gente já fechou o tempo aqui, o Padre Mota já está chamando, né? Mas se tiverem aí rapidinho alguma coisa para falar, por gentileza, para a gente finalizar. Eu quero só agradecer mais uma vez o Espaço da Cultura e dizer aos nossos caros ouvintes que a gente às vezes fica um pouco magoado com as certas injustiças que acontecem em rede social, mas a gente também entende, como o Carlyle disse, às vezes a agonia, a angústia na hora de chegar lá e de não ter naquele momento específico, né, aquele atendimento, causa às vezes esse comportamento, e a gente entende perfeitamente, e a gente espera que a população entenda também, né, todo esse avanço que nós tivemos. Inclusive vamos passar, Carlyle, a mostrar isso de forma mais incisiva, porque são avanços que toda a região reconhece. É preciso que a população do Vaze Alegre conheça para poder também reconhecer. E a gente vai ver com esses dados, sei lá, semanalmente, colocar isso para a pessoa entender e ver o quanto nós crescemos na saúde pública, e vamos, se Deus quiser, crescer mais, porque enquanto prefeito eu estarei buscando todos os dias avanços para melhorar a vida de todo o Vaze Alegrense, e melhorando a saúde a gente melhora diretamente. E eu sei que a direção do hospital fará da mesma forma, com compromisso, com responsabilidade e com atendimento humanizado que eu sempre teve lá na unidade de São Raimundo Nonato. Okay. Só agradecer, Marcos, agradecer Helder, agradecer aos ouvintes e dizer que a gente vai continuar essa luta para consolidar os avanços conquistados, ampliá-los, né, ampliar esse legado dessa semente que foi plantada quase 56 anos atrás por Dr. Pedro e cultivada e regada com o suor de tantos, do passado e do presente, que estão lá, 140 colaboradores, quase 35 médicos que passaram, muitos deles, 3 meses realmente trabalhando sem saber, né, quando receberiam, e os que ainda estão, porque realmente alguns precisaram sair. Então a gente compreende a todos e agradece a todos. Obrigado. Okay.